E aí você, tudo bem? Chegou o momento que você tem que comprar um transformador. Aquele transformador que passa de 220 para 110 ou de 110 para 220. E como é que você faz a sua escolha? Será que é pelo tamanho? Pela cor? Pelo preço? Olha, muita calma nessa hora, porque será nesse vídeo que você vai aprender e saber como adquirir o transformador indicado para a sua necessidade. Então, fica comigo nesse vídeo. Bom, eu resolvi fazer essa aula porque um tempo atrás, um ex-aluno do presencial teve uma dúvida e ele queria comprar um transformador. E pelo que eu entendi, ele não sabia nada, nem por onde começar. Aí o que eu fiz? Eu expliquei alguns detalhes importantes, Ele agradeceu e pelo que eu sei, ele resolveu então o problema dele. Mas aí na sequência eu tive mais dois alunos de outros grupos distintos que tiveram a mesma necessidade, a mesma dúvida. E não seria diferente. Eu tirei a dúvida deles e vida que segue. Aí eu pensei, vou fazer uma aula aqui no Beabá da Marcenaria sobre esse assunto, porque pode ser que outras pessoas venham também a ter essa mesma dúvida. Bom, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que o que se conhece por transformador elétrico é representado por vários modelos e com várias funções dentro da eletricidade. Tudo bem? Eu vou começar a falar nessa aula sobre o transformador que é usado em residências, oficinas, lojas, marcenarias e aí, provavelmente no seu espaço. E esse transformador é conhecido pelo nome de autotransformador. O mercado oferece vários modelos com tamanhos diferentes e designers também diferentes. Mas há uma coisa que é comum a todos os modelos de autotransformador. A entrada e saída 110, 127 e a entrada e saída de 220 volts. E como é que funciona isso? É simples. Você tem, por exemplo, uma tomada aí na sua casa de saída de 110 volts, mas a sua furadeira é de 220 volts. Diante dessa situação, como o autotransformador vai atuar? Observando o nosso autotransformador com bastante atenção, nós verificamos que existe um conector fêmea na cor preta e um conector fêmea na cor vermelha. Por convenção, no que se refere à parte elétrica, todo conector fêmea preto corresponde à tensão de 110, 127 volts. E o conector vermelho corresponde à tensão de 220 volts. E quando o modelo do autotransformador não apresenta esse tipo de representação, com as duas cores, ele apresenta as informações por escrito. Tá, mas como eu faço a ligação usando o autotransformador, professor? É muito simples, Bia. Vamos então ao nosso quadro branco. Usando o nosso exemplo, nós temos uma rede elétrica de 110 volts. Fazemos então a ligação da tomada da rede com uma extensão que pode vir ou não com o nosso autotransformador. E conectamos na entrada de 110, 127 volts do nosso autotransformador. E por consequência, ligamos a nossa furadeira de 220 volts na saída de 220 volts do autotransformador. E pronto, você tem energia compatível com a ferramenta que você vai usar. Que no nosso exemplo aqui é uma furadeira, mas poderia ser qualquer outra máquina que fosse na tensão de 220 volts. Professor, e como seria o contrário? Tem uma furadeira de 110 watts e o local só me fornece 220 volts. Pedro, só retificando a sua pergunta, nesse caso não é 110 watts, e sim 110 volts. E olha, é super simples, é só a gente inverter as ligações. Vamos fazer uma coisa? Vamos voltar para o nosso quadro branco.
Usando então o nosso exemplo, a pedido do Pedro, nós temos uma rede elétrica de 220. Fazemos então a ligação da tomada e conectamos a entrada vermelha de 220 do nosso autotransformador. E por consequência, ligamos a nossa furadeira, que no caso é de 110 volts, na saída da cor preta do autotransformador. Pronto, gente, simples, sem chave liga-desliga, sem botão. Por isso, ele tem esse nome, autotransformador. Bom, agora que você conheceu o autotransformador, eu vou falar sobre a informação que é a mais importante e que você vai ter que levantar para saber qual é o autotransformador mais indicado aí para a sua necessidade, para o seu uso. E essa informação é a potência. Quando eu falo em potência, eu estou me referindo à potência da ferramenta, né, da ferramenta elétrica ou do aparelho que você vai ligar no seu autotransformador. E para saber, é muito fácil, é só você dar uma olhada na própria ferramenta elétrica ou no manual da máquina que você quer usar. E se você pretende usar várias máquinas ou aparelhos de forma simultânea, é só você somar então essas potências. E aí, tendo essa informação, você deve saber que a potência do autotransformador deve ser de pelo menos 30% maior que a potência do aparelho ou da soma dos aparelhos que você for usar. Professor, depois que eu fizer o cálculo, como é que eu vou saber o tipo de autotransformador que eu devo usar? Pedro, obrigado pela pergunta, tá? Eu preparei uma tabela que vai ajudar a você descobrir qual será o autotransformador ideal para a sua necessidade. E para ter um fácil entendimento, eu vou usar dois exemplos. Vamos então ao nosso quadro branco. No nosso primeiro exemplo, eu tenho um ferro de solda que é de 220 volts com 60 watts de potência. Se eu for somar com mais os 30%, eu vou chegar a 78 watts. Olhando nessa tabela, eu vejo que essa potência está dentro da margem entre 70 e 150 watts. Logo, o autotransformador ideal será de 200 VA. Vamos ao nosso segundo exemplo. Eu tenho uma ferramenta elétrica com 350 watts de potência. Acrescentando mais 30%, eu chego a 455 watts. Verificando a nossa tabela, eu vejo que a potência está entre 310 e 525 watts. Logo, o autotransformador mais indicado será de 750 VA. E quando você quiser e puder, vale a pena você ter um autotransformador de 5.000 VA. E aí você vai estar muito bem servido para qualquer eventualidade. Nessa aula, você conheceu o que é um autotransformador e como determinar o mais indicado para o seu uso. E para finalizar, eu quero dar algumas dicas para você que eu acho que é muito importante. Quando você for fazer a sua compra, dê uma pesquisada antes, veja se o fabricante é bem conceituado, Se preocupe com o preço, porque na prática nem sempre o mais barato é o melhor. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, pelo nosso e-mail. Não esqueça de deixar um comentário aqui. O nosso e-mail, para quem não sabe, é o Beabá da Marcenaria, 2020@gmail.com. Para você que não fez isso, se cadastra, você só faz isso uma vez. Nós vamos mandar um questionário para te conhecer e aí você vai fazer parte de um grande grupo de WhatsApp. Eu vou fazer um grupo só. E vai ser através desse grupo que eu vou tirar suas dúvidas, E só para reforçar, o estúdio está ficando muito bonito e vai ser lá que nós vamos ter as nossas aulas práticas. Vai ser muito bacana. A gente se vê então na próxima aula. Não esqueça de deixar um comentário, dê seu like. O mais importante, gente, participe! Tchau!